a santa palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que Deus aplique esta palavra nos nossos corações. Oremos, irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, Deus de amor, de misericórdia, de infinita bondade, Deus de justiça, Deus de nossas vidas, Deus da nossa salvação. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por este culto, por estarmos aqui nesta noite, reunidos nesta casa de oração. E aqui, ó Deus, podermos apresentar ao Senhor o nosso culto. E sabendo, ó Deus, que não somos dignos de entrar na Tua presença, porque Tu és santo, Tu és 3 vezes santo. Nós somos pecadores, somos falhos, somos fracos, mas é confiados, ó Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia e amparados nos méritos sacrossantos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui nós estamos, e aqui nós temos intrepidez para adentrar no Santo dos Santos e elevar ao Senhor as nossas preces. Nós Te louvamos, ó Deus, por tudo quanto já foi realizado neste momento. E Te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor nos ajude neste momento, nesta hora bendita, e que o Senhor fale a cada coração nesta noite, tanto aos que estão aqui no templo, como também aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Ajuda, ó Deus, a cada um, para que, ao ouvir a Tua mensagem, ela possa fazer morada nos corações. Que aqueles que já Te pertencem, ó Deus, sejam edificados na Tua palavra, fortalecidos no Teu poder. E aqueles que ainda não Te pertencem, ó Pai, que seja um momento oportuno para a salvação, para o arrependimento dos pecados, para a aceitação do Senhor Jesus Cristo como seu único e bastante Salvador. Ó Deus, obrigado por Jesus, obrigado pelo dom da salvação, obrigado por este presente que o Senhor nos concedeu. É por Ele, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós Te oramos. Amém. A igreja pode sentar. Meus amados irmãos, nós ontem estivemos aqui louvando a Deus e agradecendo a Deus pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos mais uma vez e aqui continuamos louvando ao nosso Deus por esta dádiva bendita,
o Senhor Jesus, que, sendo Deus, encarnou, se fez homem, nasceu de uma virgem e viveu neste mundo, morreu, deu a sua vida por nós, para a nossa eterna salvação, para a nossa justificação diante de Deus. Então nós já falamos, já cantamos, já lemos os textos que nos mostram o nascimento do Senhor Jesus, e aqui nós nos encontramos, agora depois de uma semana, os pais de Jesus, José e Maria, levando o Senhor Jesus, recém-nascido, levando-o até o templo para cumprir as ordenanças que a lei exigia. E quando ali eles se encontram, surge então a figura de um homem, nos diz a Escritura, um homem justo, um homem piedoso, um homem que esperava pela consolação de Israel. Nos diz a Bíblia que o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo revelou aquele homem, ou seja, havia revelado àquele homem, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ver o Messias, antes de ver o prometido, aquele esperado, desejado das nações, que havia sido prometido pelos profetas, por Deus através dos profetas, e que viria para resgatar o seu povo. E este homem então cria nessa palavra, cria nessas profecias, e crendo nisso e sendo revelado a ele pelo Espírito Santo, ele esperava pela consolação de Israel. Então ele vai até aquele lugar, até o templo. Quando Jesus está ali sendo apresentado, quando Jesus está ali cumprindo as ordenanças necessárias, aquele homem então toma o Senhor Jesus nos braços e profere palavras, profere um cântico. Nos diz o texto, o verso 28, que Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo, e a ideia aqui é que Simeão, ele cantou, ele pronunciou um cântico, e é sobre esse cântico que nós vamos pensar nessa noite, um cântico de esperança, um cântico de um homem que esperava pela consolação do seu povo Israel. E nós vamos observar, irmãos, o que é que este texto e este cântico tem a nos dizer. O que é que ele tem a nos ensinar. Observe, meus irmãos, que quando Simeão toma o menino nos braços, sai de dentro de si um louvor a Deus, dizendo, agora despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, gentios e judeus, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse é o cântico que Simeão proclama diante de Deus e diante do Cristo do Senhor, o menino Jesus. Esse texto, irmãos, pode ser dividido de várias formas, e nós queremos aqui, para que de uma maneira didática possamos compreender o ensino desse texto. Nós queremos observar que Simeão, ele esperava pela consolação, é o que nós vamos encontrar nos versos 25 a 27. Ele era um homem justo, piedoso, ele esperava pelas promessas, ele esperava pela consolação de Israel. O Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele está ali no templo, movido pelo Espírito Santo, e se depara com aquela imagem, com aquela
cena maravilhosa, grandiosa, gloriosa do Senhor Jesus. A segunda parte está nos versos 28 a 32. O cântico de Simeão propriamente dito. Ele toma Jesus, ele vê Jesus, e isto lhe traz paz ao coração, porque ele vê ali nas suas mãos a concretização da promessa do Senhor, a promessa que Deus havia feito através dos seus profetas para o seu povo. Simeão então toma o Senhor Jesus nos braços, louva a Deus, dizendo que agora estava pronto para morrer em paz. Ao ver, ao tocar, ao pegar naquele menino, o seu coração se enche de paz. E ele diz que está pronto para morrer em paz, porque já viu a promessa de Deus cumprida. A última parte nos mostra a visão espiritual de Simeão. Ele toma, depois de tomar aquele menino, ele então chama para si os pais de Jesus e abençoa os pais de Jesus, nos versos 33 até o 35. O verso 34 vai dizer que Simeão os abençoou. E ele também disse algo de forma específica a Maria. Observe que Simeão abençoa os pais do menino e ele olha para Maria e diz: olha, esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição diante dos homens. E até hoje, meus amados irmãos, até o dia de hoje, a humanidade se divide em torno de Jesus. Até os dias de hoje a humanidade se divide e vai continuar se dividindo diante de Jesus, em torno de Jesus. Por um lado, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus e recebem de graça a sua salvação. Por outro lado, aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo, aqueles que rejeitam a obra de Cristo, a obra que Ele veio para realizar aqui neste mundo. E estes, nos diz a Escritura, padecerão, sofrerão eterna destruição, horror e vergonha eterna, sofrimento eterno. O mundo se divide em duas classes de pessoas. E preste atenção no que eu estou dizendo aqui, para você não entender mal a minha colocação. O mundo inteiro se divide em apenas duas classes de pessoas. De um lado, aqueles que estão salvos em Cristo e que viverão eternamente com o Senhor. Do outro lado, aqueles que se perdem por terem rejeitado a oferta gratuita da salvação em Cristo Jesus. E é Ele mesmo quem vai fazer essa separação. Nos diz a Escritura que naquele dia, no último dia, Ele vai tomar diante de si a todos e vai separar de um lado as ovelhas, do outro lado os bodes, de um lado os salvos, do outro lado os perdidos. A uns Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai, possuí o reino. Para os outros, aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, Ele dirá: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para a destruição eterna, para o castigo eterno. Agora observe, meus irmãos, Simeão então faz uma advertência a Maria. Ele diz que sua alma seria traspassada por uma espada. E tudo isso aconteceria, tanto esse levantamento, tanto essa apresentação de Jesus para levantamento de uns e para a ruína de outros, que culminaria no sacrifício de Cristo. Aqui Simeão está apontando para o sacrifício de Cristo, o qual traria um grande sofrimento à sua mãe, a Maria.
Basta que nós nos lembremos da cena do Calvário, enquanto o Senhor Jesus estava lá de braços abertos, pregado naquela cruz, em grande sofrimento, o seu sangue sendo derramado no solo. E Maria chorando, Maria sofrendo. Que mãe não sofreria ao ver uma cena daquela? E Jesus então diz ao discípulo amado: toma, leva tua mãe. Eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. A sua alma sendo traspassada por uma espada terrível. Mas observe, meus irmãos, nessa divisão que nós fizemos aqui, nós queremos desenvolver alguns pensamentos. O primeiro deles, meus amados irmãos, trata da esperança que Simeão tinha nas promessas de Deus. Nessa passagem aqui nós temos a história de alguém que não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia. Você não vai encontrar este Simeão aqui em nenhuma outra parte da Bíblia. Nós não sabemos o que ele fazia antes, não sabemos o que aconteceu com ele depois, a gente não sabe nem a idade dele. Eu acredito que ele já era um homem de idade avançada. Grande parte dos comentaristas bíblicos e dos estudiosos afirmam isso. Provavelmente ele era um homem de idade avançada, devido às suas palavras: agora, Senhor, pode despedir teu servo em paz. Mas isso não significa exatamente que ele fosse um homem velho. A verdade é que nós não sabemos a idade de Simeão, mas eu continuo acreditando que ele já era um homem de idade avançada. Mas nós não temos muitas informações, a não ser esse relato aqui, a respeito desse homem. Ele não é mencionado em outro lugar. O que nós sabemos é que ele era um homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Agora observe, meus amados irmãos, ele toma o Senhor Jesus nos braços e louva a Deus, com grande convicção, com grande alegria, com fervor no seu coração. O que é que nós podemos aprender aqui, meus amados irmãos? Nós podemos aprender aqui com o exemplo de Simeão, com a esperança de Simeão, aquele que esperava, que aguardava pela consolação do povo, pela consolação da sua nação, da sua gente, do seu povo. Nós aprendemos que Deus sempre terá seus fiéis. Sempre. Quando Jesus nasceu, o povo estava em grandes trevas. A Escritura nos diz que para o povo que estava em trevas, brilhou a luz. Aquele povo estava em trevas, a religiosidade de Israel estava cada vez mais afundando. Os religiosos de Israel eram cada vez mais desobedientes a Deus, vivendo afundados em seu legalismo, em sua religiosidade fria, morta, em uma religiosidade engessada, uma religiosidade sem vida. Mas tinha um Simeão que aguardava pela consolação de Israel. Deus sempre guardou os seus. Deus sempre guardou aqueles que não se dobraram ao sistema. Deus sempre teve os seus remanescentes. Observe, meus amados irmãos, Simeão era um ponto diferente naquela realidade. Basta que você leia os evangelhos e posteriormente o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver como estava vivendo as lideranças, como estavam vivendo as lideranças de Israel. De forma que, com certeza, qualquer pessoa que pudesse ter um vislumbre de Deus, que pudesse enxergar melhor as coisas de Deus e os ensinos de Deus, olharia para aquela situação, para aquela realidade, e diria assim: não tem mais jeito, está tudo perdido. Muitas vezes nós estamos assim, meus irmãos, em nossos dias. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, nós vemos uma confusão no meio do povo que se chama pelo nome do povo de Deus, uma confusão no meio daqueles que dizem que são cristãos, que são evangélicos, cada vez mais as coisas se complicando, as coisas se confundindo.
E a gente olha e diz assim: olha, está tudo acabado, está tudo perdido, as coisas não são mais como eram antigamente. Antigamente era tudo muito bom, era tudo uma maravilha. Hoje está tudo perdido, essa geração não serve mais, essa geração está perdida. E é uma falta de esperança que invade o nosso coração muitas vezes. Mas nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Deus sempre terá os seus fiéis em todos os lugares. Que nós possamos nos sentir encorajados, meus amados irmãos, ao lembrar que Deus nunca deixa que a sua igreja possa morrer. Ele nunca vai deixar isso acontecer. Ele mesmo nos ensinou que a sua igreja prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus estará sempre e continuará até o último dia, avançando, desbravando, destruindo os poderes do mal, destruindo as portas do inferno. Observe que quando Jesus diz que quando a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é a igreja que vai, ou melhor, não é o inferno que vai bater na porta da igreja para tentar destruir. É o contrário. É a igreja que vai lá. É a igreja que vai destruir a porta do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que nós vamos pregar, nós vamos levar a palavra de Deus aos que estão perdidos, que estão caminhando para o inferno, que já estão lá. E nós vamos arrancar as pessoas, nós vamos arrancar aqueles que estão presos nas garras de Satanás. Nós vamos destruir as portas do inferno e vamos arrancar de lá. De que forma? Pregando o evangelho. A igreja não pode parar. Nós precisamos avançar, nós precisamos pregar, nós precisamos desbravar, porque, meus amados irmãos, Deus sempre terá a sua igreja firme e avançando. Vamos tentar mudar um pouco essa nossa mentalidade de que está tudo perdido, que não tem mais jeito para nada. Não, meus irmãos, nós estamos aqui, a igreja de Deus está aqui. E tem mais uma coisa, não se esqueça, meus amados irmãos, Elias achou que estava sozinho no reino de Acabe. E o que foi que ele ouviu da parte de Deus? Não, Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Quando o povo estava cativo na Babilônia, parecia que tinha acabado tudo. Daniel estava lá com seus amigos e não se dobraram às ordens do rei Nabucodonosor. E assim, meus irmãos, nós poderíamos ver muitos outros exemplos na palavra de Deus, de que Deus sempre manteve o seu remanescente fiel. Da mesma forma, aqui nós nos encontramos. Simeão está aqui para nos fazer lembrar que Deus não abandonou o seu povo. Que a esperança de Simeão seja a nossa esperança. Que nós aguardemos, meus amados irmãos, com esperança, com confiança. Que nós aguardemos a consolação. Os verdadeiros crentes de todas as épocas não podem se esquecer disso. E ao lembrar-se disso, meus irmãos, devem ser consolados, confortados. Aqui, meus irmãos, trata-se de uma verdade que, se nós nos esquecermos dela, a gente vai ficar triste, a gente vai desanimar. E tem muito crente assim, triste, desanimado, achando que acabou tudo. Parece os discípulos, quando Jesus foi morto. Jesus estava morto, estava sepultado, e os discípulos estavam onde? Foram para casa, se trancaram dentro de casa, amedrontados, com medo, tristes. A esperança se acabou.
Os outros foram embora para casa, provavelmente estavam lá em Jerusalém, participando de tudo aquilo, das comemorações, celebrações da Páscoa, e viram tudo aquilo, e depois, no domingo, eles disseram: vamos para casa, vamos embora. Foram para Emaús. Jesus vai, acompanha aqueles discípulos, diz: e aí, como é que estão as coisas? Está tudo bem. E Jesus disse: mas o que foi que aconteceu lá em Jerusalém? Eles disseram: mas será possível que tu não sabe? Todo mundo sabe, só tu não. Onde tu estava? Se fosse hoje, aí ele tinha dito assim: em que mundo tu vive? Né? Não vi isso não, no Instagram, no Facebook, no Twitter, as notícias, né? Eu estou parafraseando aqui as ideias, né? Não viu não? O que aconteceu? Jesus disse: não vi. Disseram: Jesus. Eles estavam conversando com Jesus e não sabiam. Eles disseram: não, mataram o Senhor Jesus. Nós tínhamos uma esperança nele. Nós esperávamos que era ele que iria trazer a consolação para Israel. Olha aqui, irmãos. Está vendo a diferença? Simeão estava alegre, feliz, glorificando a Deus, porque estava vendo a consolação de Deus, estava vendo o cumprimento das promessas de Deus. E os discípulos que andaram com Jesus, que viram tudo que Jesus fez, os sinais, as curas, os milagres, eles viram tudo, mas eles agora estavam tristes, voltando para casa. O outro, né, Pedro, disse: eu vou pescar, a vida acabou, vou voltar para o que eu fazia antes. Aquilo que a gente imaginava que ia acontecer não vai mais acontecer. Mataram Jesus, está tudo perdido, deixa eu ir embora pegar meu barco, vou pescar. Os outros disseram: não, a gente vai também. E depois Jesus vai se revelando, né, a cada um. Jesus se revela aos discípulos no caminho de Emaús. Jesus se revela aos que estavam lá pescando, achando que estava tudo perdido. E ele vai se revelando a cada um deles. E uma coisa, irmãos, que me alegra, que consola a minha alma, que enche o meu coração, é aquela última palavra de Jesus para os discípulos, que Mateus registrou no capítulo 28. Os últimos versículos do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: olha, vocês devem ir, vão, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí Jesus termina, irmãos, com uma palavra gloriosa, e que deve estar guardada, gravada no nosso coração. Depois de dar essa ordem, de dizer: vão, faça discípulo, batize, ensine, pregue, ensine esse povo a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está conosco. Não há motivo para ter medo. Não há motivo para ter desesperança. Aguardemos, irmãos, a consolação. Aguardemos a nossa redenção final, definitiva, eterna. E isso, irmãos, nos leva ao segundo ponto. Isso traz paz ao nosso coração. Essa confiança de Simeão, de esperar pela consolação de Israel, trouxe paz ao seu coração. Olha o que é que ele diz. No verso 28, ele tomou o menino nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Eu estou tranquilo. Eu estou em paz. Isso aqui é um hino, né, irmãos, entoado por Simeão. Esse hino ficou conhecido como, deram um títulozinho a ele, né, o Nunc Dimittis. Significa: agora podes. Simeão aqui entoa um hino como um crente
fiel, um crente que foi totalmente liberto do medo. Irmãos, por que é que tem tanto crente com medo em nossos dias? Tem crente com medo de ficar doente, tem crente com medo de ficar desempregado, tem crente com medo de morrer alguém da família, crente com medo de acontecer alguma coisa com ele, de sair na rua, de botar o pé na calçada, crente com medo de morrer de coronavírus, crente com medo de morrer de outras coisas, mais diversas que sejam. Já estão ameaçando aí, né? Estão dizendo que vem uma nova onda de Covid. Que Deus nos livre disso, se for a vontade dele, né, irmãos? Mas também se não for, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Veja, irmãos, ele agora fala como alguém para quem os medos desse mundo não fazem mais sentido. O túmulo para Simeão perdeu o sentido, não amedronta mais. O mundo perdeu os encantos para Simeão. A nossa dificuldade, irmãos, e o nosso problema é que esse mundo, ele nos fascina, esse mundo, ele nos encanta. Nós estamos apegados, agarrados, arraigados a esse mundo, e as coisas desse mundo são muito boas, são muito bonitas, muito interessantes, nos prendem de uma forma tal que a gente fica morrendo de medo. Vai que alguma coisa acontece, né? E a gente fica morrendo de medo. Eu não estou dizendo aqui para ninguém pedir para morrer. Não é isso. Nem tampouco para que ninguém queira atentar contra a própria vida. Não é nada disso que eu estou falando aqui. Mas o que eu estou falando, irmãos, é que quando nós, de fato e de verdade, aguardamos nessa esperança bendita, maravilhosa que a palavra de Deus nos garante, Deus derrama paz no nosso coração. Nós podemos descansar em paz. Se Deus nos tomar, somos dele. Se nós continuarmos aqui, somos dele. Tem um texto, uma palavra do apóstolo Paulo que me fascina também. Paulo diz assim: porque nenhum de nós vive para si. Daqui a pouco os irmãos memorizam de tanto que eu cito, né, esse texto. Porque nenhum de nós vive para si. Aí Paulo continua dizendo também: e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, é para quem que a gente vive? Paulo diz: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, o que é que acontece com a gente? Nós somos do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nenhum vive para si, nenhum morre para si. Se a gente vive, é para o Senhor que a gente vive. Se a gente morre, é para o Senhor que a gente morre. Tanto faz, quer eu morra, quer eu viva, eu sou do Senhor e pronto. Que maravilha. O meu coração precisa estar em paz. Agora, o que é que faz a gente chegar nesse nível de tranquilidade? O que é que faz com que a gente chegue num ponto como esse de Simeão, de dizer assim: Senhor, estou pronto, pode me levar na hora que o Senhor quiser, eu estou feliz, glória ao Senhor por isso. O que é, irmãos? É a nossa fé, meus amados irmãos. Essa fé que é um dom de Deus. É a nossa fé, a nossa certeza, a nossa confiança. Como o autor de Hebreus nos vai dizer, que a fé é a esperança de coisas que não se veem. É a convicção de fatos que se esperam, mas que não vemos. O nosso problema e a nossa dificuldade muitas vezes é porque nós estamos muito apegados apenas ao que vemos. E a nossa esperança não está firmada nas promessas de Deus. E as promessas de Deus hoje, no meio de muitos cristãos, se transformaram em promessas de bênçãos materiais, de coisa material, de saúde, de riqueza, de dinheiro, de poder, de família, disso e daquilo, coisas materiais. E aí o povo começa a citar versículo isolado,
fora de contexto e aplicar mal, né? Versículos do tipo: tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ser rico se eu quiser, né? Muitos chegam a essa conclusão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha aí, Deus vai me dar tudo que eu quiser Ele me dá, porque Ele é meu pastor e nada me falta. Mas não é esse o sentido desses textos e de tantos outros, irmãos. Existem promessas de Deus também do tipo assim. Eu não vejo ninguém querer tomar posse, né? De promessas do tipo assim: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. É uma promessa. Tome posse, não é? Então nós precisamos entender, irmãos, que a nossa esperança não é aqui nesse mundo, não. A nossa esperança é eterna. E é a nossa fé que vai nos fazer entender isso. Tem gente que está sofrendo, está doente, está com um problema de saúde muito sério, de eu preferia morrer. Não é esse tipo de palavra que Simeão está dizendo aqui, não. Ah, Senhor, me leva logo. Não é isso, não. A vida não faz mais sentido para mim, está tudo perdido, não tem mais jeito, as coisas não dão certo, eu preferia morrer, me leva logo, Senhor. Não é isso que Simeão está dizendo aqui, não. Simeão aparentemente estava bem de saúde, estava tudo tranquilo, ele estava muito feliz. Mas ele disse: Senhor, estou pronto. Quer me levar? Me leva, eu estou pronto. E a última colocação aqui, irmãos, o último ponto. A atitude de Simeão com relação aos pais do menino Jesus. A visão espiritual de Simeão nesse episódio, nessa cena. Nós observamos aqui, no cântico de Simeão, uma visão clara da obra de Cristo, dos ofícios de Jesus. E que Simeão, mesmo sendo um judeu, mesmo estando inserido em todo aquele contexto de frieza espiritual, mas ele estava ciente, ele estava convicto daquilo que Deus havia prometido a ele. E aqui nós vemos Simeão falando de Jesus como sendo a concretização da promessa de Deus e apresentando Jesus como a salvação preparada por Deus para o mundo. Observe que Simeão vai além. Interessante, irmãos, aqui, Simeão vai além. Os judeus esperavam pela consolação de Israel. Os judeus esperavam um Messias para libertar os judeus da escravidão dos romanos. Era isso que eles esperavam. Mas o que é que Simeão diz? Ainda no finalzinho do seu cântico, ele diz que Jesus é a salvação que Deus preparou diante de quem? De todos os povos, tanto dos gentios quanto dos judeus. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Ele apresenta Jesus como sendo luz. Luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel. Agora observe, meus irmãos, Jesus de fato, realmente foi essa luz. Jesus de fato foi essa luz para iluminar tanto os gentios quanto os judeus. Sem Ele, meus amados Jesus, todos permaneceriam afundados nas trevas e em suas superstições. Para o povo que andava em trevas, brilhou a luz. E qual era o povo que andava em trevas? Todo mundo, todo o povo, quer judeus, quer gentios, todos andavam em trevas. Não conheciam o caminho da vida, adoravam a obra de suas próprias mãos, adoravam a criatura em vez de adorar ao Criador. E como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 1:22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Era assim que andava toda a humanidade, em trevas. E Jesus veio como luz para todos eles. O nascimento de Jesus, como nos ensina a palavra de Deus, foi como o nascer do sol, não é isso que a Bíblia diz? Para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça
trazendo salvação nas suas asas. Jesus é como o sol no raiar do dia, que depois de uma noite longa e escura, no raiar do dia o sol brilha e ilumina a tudo e a todos. Jesus fez isso. Jesus foi também, meus amados, a glória de Israel. Simeão disse que ele era também para a glória de Israel. Agora observe, aquele povo não entendeu. Teria glória maior do que entender que o Salvador do mundo era do seu povo, da sua gente? Quem aqui não gostaria de saber, ou de que Jesus tivesse sido brasileiro? Para a gente poder bater no peito e dizer assim: o Salvador é brasileiro, não é? Aquele que veio para dar a vida, para derramar o sangue. Ele tem sangue brasileiro. Esse sangue que nos redime do pecado. Esse sangue que foi derramado para a nossa salvação é sangue brasileiro. A gente ia ficar muito feliz, não ia não? Mas os judeus não ficaram. Era sangue judeu. Jesus mesmo disse: a salvação vem de onde? Dos judeus. Jesus era judeu. E eles não entenderam isso. Eles não compreenderam. Mas observe, meus amados irmãos, que as palavras de Simeão, elas se cumpriram. E elas ainda continuam tendo o seu cumprimento mais completo, e ela vai continuar tendo. Observe que a luz que ele viu pela fé, a luz que Simeão viu ali em Jesus pela sua fé, ao segurar o menino Jesus em seus braços, ela continua brilhando e ainda brilhará em todas as nações, e todos haverão de vê-lo. A Bíblia nos diz que todo olho o verá, todos o contemplarão, até mesmo aqueles que o traspassaram. Até mesmo aqueles que o contemplarão para a sua ruína, para a sua perdição, mas todos o verão. Agora, meus amados, chegará o dia em que o véu será retirado, será removido do coração de Israel. Eu não sei exatamente o que é, mas a Bíblia nos ensina que Deus tem algo ainda muito importante com Israel, com seu povo. Aquele povo que, como diz o Evangelho de João, diz que não o reconheceu. Jesus veio para o que era seu, eles não receberam. Mas a Bíblia nos dá muitos indícios, ela nos mostra que Deus tem algo muito importante para com aquele povo. E um dia esse véu será retirado, e essa profecia de Simeão se cumprirá integralmente e plenamente também em Israel, quando ele diz que Jesus veio para ser a glória de Israel. O profeta Isaías, no capítulo 45, no verso 22 em diante, ele diz assim, falando para Israel, ele diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão certo, ou melhor, tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele, ou seja, até o Senhor, virão e serão envergonhados neles todos os que se irritarem contra Ele. Aí ele diz: mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Essa palavra de Simeão ainda terá o seu cumprimento final. E que nós possamos aguardar, meus amados irmãos, esse dia, porque é o dia final, é o dia em que Deus vai consumar todas as coisas em Cristo Jesus, o dia que Ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. Nesse dia,
todas as coisas serão consumadas. E todas as promessas de Deus, finalmente, estarão plenamente cumpridas. Mas terminando, meus irmãos, a nossa meditação nesta noite. Observe que tem um relato bem interessante aqui também nessa passagem, nessa conclusão. No verso 34, ele diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel. E a gente precisa entender isso aqui, precisa meditar nessas palavras. Porque essa profecia de Simeão, ela começou a se cumprir ali, e ela continua tendo o seu cumprimento diário todos os dias e até os nossos dias, e vai continuar até que Cristo Jesus volte a este mundo. Ela continua se cumprindo diariamente. Observe, ele diz que Jesus deveria ser alvo de contradição. Ele seria o alvo a ser atingido por todos. Todos estariam voltados para ele. Ele seria desprezado pelos homens, como nos diz o profeta Isaías. Ele seria atingido por todos. E assim foi, assim aconteceu. As pessoas que não concordavam com ele, odiavam-no, e continua sendo assim até os dias de hoje. Jesus continua sendo odiado por muitos. Muitos têm perseguido os crentes nos nossos dias. Muitos têm perseguido o caminho, como foi lá no princípio, na igreja primitiva. Muitos continuam perseguindo Jesus, porque observe, quando alguém persegue a igreja, está perseguindo na verdade o Senhor Jesus. Foi isso que Saulo ouviu. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo perseguia a igreja. E a palavra de Jesus foi: por que tu me persegues? E Saulo disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo a igreja. E a igreja de Jesus, meus irmãos, talvez você não saiba disso, mas a igreja de Jesus, desde os primeiros dias, lá na igreja primitiva, até hoje, nunca ficou um dia sem que não seja perseguida em algum lugar. Nós estamos aqui, descansados, graças a Deus, né? Maravilha. Como diz o hino nacional, deitado em berço esplêndido. É tudo maravilha, tudo festa, tudo coisas boas. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nesse exato momento, tem irmãos nossos, cristãos verdadeiros, presos, escondidos, perseguidos, mortos. Os meios de comunicação não gostam de mostrar esse tipo de notícia, mas tem cristão morrendo todo dia, simplesmente porque é cristão. Jesus continua sendo alvo de contradição, continua sendo perseguido até hoje. O texto aqui diz também que Jesus seria a ruína para muitos em Israel. Ele viria para ser pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, rocha de escândalo, e assim foi. Para muitos judeus, o Cristo crucificado era uma pedra de tropeço, era uma rocha de escândalo. E nos diz a palavra que o Evangelho de Cristo para muitos tem aroma de morte. 2 Coríntios 2,16, 15 e 16, verso 15 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Eu queria que você prestasse atenção nisso daqui. Paulo diz: olha, nós que pregamos o Evangelho, nós somos o bom perfume de Cristo. Preste atenção nisso aqui, especialmente você que não é crente ainda. Nós que pregamos o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como
nos que se perdem. Aí Paulo continua dizendo: para com estes quem? Os que se perdem, cheiro de morte para a morte. E para com aqueles quais? Os que são salvos, aroma de vida para a vida. O mesmo Jesus que salva é o que condena. O mesmo evangelho que salva é o que condena. A mesma palavra que salva é a que condena. A mesma mensagem que salva é a que condena. É duro. E aí Paulo diz assim: quem é suficiente para estas coisas? É duro. Mas essa é a mensagem. Foi isso que Simeão disse. Ele vai servir tanto para ser o levantamento de uns, quanto para ser a ruína de outros. Jesus está no centro, tudo gira em torno dele. Os que se salvam pelos méritos dele. Os que se perdem porque não creram nele. Jesus é o centro. A salvação eterna e a perdição eterna giram em torno de Jesus. Portanto, meus amados, que neste dia em que tanto se fala, tanto se prega, tanto se comemora, que neste dia nós possamos entender o verdadeiro sentido da encarnação do Verbo. Possamos entender o verdadeiro sentido da vinda de Jesus a este mundo. Jesus já nasceu, como cantava o pastor Feliciano Amaral, há 2000 anos, em Jerusalém. Apareceu lá um pregador, não é? Jesus nasceu há mais de 2000 anos, lá em Belém. Mas a grande questão, meu amado, e a pergunta que eu quero fazer para concluir essa mensagem é apenas uma. Nós sabemos que Jesus nasceu, mas a pergunta é a seguinte: Jesus nasceu lá em Belém, mas ele já nasceu no seu coração? Jesus já tem lugar no seu coração? Você pode celebrar o Natal, você pode colocar Jesus na festa ou não, não é? Como nós ouvimos ontem, Jesus está sendo aos pouquinhos colocado de lado. Estão celebrando o aniversário e deixando o aniversariante de fora. E aí eu conversando hoje com uma irmã, hoje de manhã, a irmã disse assim: pastor, eu estava meditando numa coisa. Eu fui lá em Garanhuns e os irmãos sabem, né? Tem toda aquele esplendor de luzes, não é? E a irmã dizia para mim assim: disse, olha, a gente não vê imagem de Jesus mesmo, não tem nada lá. Não tem indicação, indicativo. É claro, irmãos, a gente não concorda com imagem, essas coisas, né? Mas isso mostra o quanto que o mundo está abandonando a Cristo, cada vez mais. E a irmã dizia assim: olha, no final, lá das decorações, lá no finalzinho, na última parte, é que tem uma coisinha lá. Mas o mundo não está percebendo isso. Então, que você possa sair daqui nesta noite, meditando em seu coração. Do que serve tudo isso? Todas essas coisas, festas, comemorações, ceias, famílias unidas, reunidas, tudo isso é muito bom. Mas do que serve tudo isso se Jesus
não nasceu em seu coração. Não se esqueça da palavra que diz: este menino, ele será tanto para o levantamento de uns, quanto para a ruína de outros. Que você esteja entre aqueles que serão levantados pelo Senhor Jesus, e que se já estivermos mortos, no último dia ressuscitaremos para a vida eterna. Não porque a gente celebrou o Natal com uma grande ceia, ou porque tinha muita luz, mas porque Jesus nasceu em nosso coração. Que Ele nos abençoe.